Bueno, é, Guimarães, então, ele traz essa perspectiva holística para a gente, certo? Que, por exemplo, assim, a saúde mental, quando se trabalha em questões de saúde mental, você nunca vai trabalhar sozinho, tá? Você sempre vai trabalhar numa equipe multidisciplinar, por exemplo, um CAPS, tá certo? Num CAPS nunca vai ter só, por exemplo, um psiquiatra, ou só um psicólogo, ou só um enfermeiro. Não. Um CAPS sempre vai ter um psiquiatra, um psicólogo, um enfermeiro, um terapeuta ocupacional, não sei como se fala em espanhol, se é terapeuta ocupacional mesmo. Às vezes vai ter um médico clínico também, tá? Então, a gente sempre vai estar abordando o paciente de uma forma interdisciplinar, tá? O conceito de saúde mental, então, ele é mais amplo que a ausência dos transtornos mentais, tá certo? A saúde mental, ela é o teu bem-estar, tá? É a capacidade que o indivíduo tem, por exemplo, assim. Porque a gente vai passar alguns momentos da nossa vida que vai ter alguns eventos que vão mexer com a gente, né? Abalar nossas estruturas, por exemplo, às vezes um luto, ou um acidente, ou eu perdi o emprego, ou eu acabei num relacionamento, tá certo? São coisas normais, que sempre vai passar com as pessoas. Só que assim, a gente tem que ter a capacidade de resiliência, tá certo? Por exemplo, eu vou passar por um luto, vai ser difícil, tanto que, né, você tem as fases do luto e tem que passar por ele. Mas, depois de um certo tempo, tem que ter a resiliência. Senão, a gente pode começar a enquadrar essa pessoa já num transtorno depressivo, tá? Dependendo do tempo que ela fica nesse luto dela, que ela nunca sai, por exemplo. Então, a gente tem que ter essa capacidade de resiliência, de superar as barreiras da nossa vida, tá certo? Então, a saúde mental, ela é um componente essencial para a saúde em geral, porque assim, na questão, se eu não tenho saúde mental, o que vai acontecer com o meu corpo? O meu corpo vai começar a somatizar, tá certo? E aí vão aparecer reações físicas também. A gente sabe, hoje em dia, que até muitos cânceres são desencadeados por questões da saúde mental, tá certo? A pessoa, por exemplo, ela já tinha uma predisposição, aí ocorreu um evento, ela teve, passou por algo muito grave na vida dela e aquilo afetou muito ela, então ela teve um rebaixamento da saúde mental dela, então pode vir a desencadear questões físicas também, tá certo? E assim, a nossa vida, ela é o resultado das nossas experiências, tá certo? Desde a nossa infância até mesmo na nossa vida adulta. Por exemplo, se eu pegar duas crianças, tá certo? Criança X e criança Y, tá? Essa criança X, ela cresceu num lar onde o pai batia na mãe, o pai era alcoólatra, drogadito, a mãe era uma pessoa agressiva com as crianças, e aos 10 anos de idade, essa criança foi abusada por um tio. Bom, aí tem essa outra criança aqui. Essa criança, ela cresceu num lar de estabilidade psicológica, onde os pais conseguiram passar para ela uma educação boa, ela não sofreu nenhum evento traumático, e essas crianças, então, cresceram, tá certo? Quando essas pessoas chegarem na idade adulta, essa criança daqui, ela tem muita maior facilidade para desenvolver transtornos mentais do que essa, tá certo? Por quê? Porque ela já vem de um ambiente conturbado. E nós somos cria do meio, que eu sempre falo, né? Por quê? Porque a gente é as nossas experiências, tá certo? Nossas experiências que vão dizer quem a gente vai ser no futuro, tá certo? Tanto que a gente também está em constante mudança, tá?
o dia de hoje, por exemplo, não é o dia de amanhã. Então, a gente sempre muda com as experiências que a gente vai passando pela vida, tá certo? E quando essas experiências são positivas, a probabilidade de me fazerem bem são muito maiores do que se uma experiência seja uma experiência ruim, tá certo? Bueno, agora vamos falar um pouquinho, tá? Eu sei que às vezes falar um pouquinho sobre questões históricas, essas coisas, às vezes pode parecer um pouco chato, só que assim, para a gente entender um contexto aqui, um pouquinho para frente, a gente vai precisar falar disso, tá? Mas eu prometo para vocês que vai ser bem rapidinho, é bem resumido, tá? Na Roma Antiga, por exemplo, sempre se falavam, né, que a loucura ela vinha de causas sobrenaturais. Tanto que isso pegou tanto nas pessoas que até hoje em dia tem pessoas, né, que falam: a pessoa está tendo uma alucinação, ela está possuída pelo demônio, ou ela está tendo um delírio, é porque ela está... Entendeu? É sempre algo sobrenatural. E a gente sabe que hoje em dia não é assim, que são doenças psiquiátricas, tá certo? Que elas devem ser tratadas. Beleza? Então, um fato que marcou muito a história da loucura foi em 1656, em Paris, se fundou o primeiro hospital, digamos assim, tá certo? Mas, na verdade, ele não era um estabelecimento médico. Nesse local, eles colocavam e todas essas pessoas juntas, tá? Pessoas do mesmo de sexo diferentes, e, crianças com adultos, pessoas com transtornos mentais graves mesmo, às vezes com uma criança que era deficiente, tá certo? E isso começou a se espalhar por toda a Europa, tá? E mais antigamente, desse fato ocorrer, nós tínhamos a questão das colônias leprosas, que eram lugares onde eles metiam as pessoas leprosas para elas morrerem, tá? Na época que a lepra, né? E eles transformaram esses leprosos em centros psiquiátricos, hospitais gerais, assim, tá certo? E metiam essas pessoas lá dentro. E assim, as famílias era como um depósito humano, tá? Eu meto meu parente ali dentro e ali dentro ele fica pro resto da vida. As pessoas praticavam sexo entre elas, faziam suas necessidades uma no meio das outras, umas comiam a necessidade das outras, e assim era, tá certo? Agora vamos falar um pouquinho da reforma psiquiátrica no Brasil, tá? Eu não vou falar desde onde começou, porque ela começou lá na Itália, com Basaglia e tudo mais, e se eu for falar desde lá do princípio, a gente vai demorar muito, tá? Mas só para resumir, então. Ela se iniciou na década de 70 e 80, tá? Com um episódio conhecido como a crise da Divisão Nacional da Saúde Mental. Então, ó, se vocês analisarem, 1970 não faz muito tempo, gente, tá? Ou seja, é a época dos nossos pais. E o que ocorria nesses hospitais psiquiátricos? Porque, gente, os hospitais psiquiátricos, eles funcionam assim, tá? Por exemplo, os que trabalham pelo SUS, que é a maioria, tá? As pessoas vão lá internadas e esses hospitais, eles são particulares, são de empresas particulares, só que eles recebem do governo, tá certo? E então, assim, muitos hospitais, eles enchiam de pessoas lá dentro para ganhar mais do governo. As pessoas ficavam amontoadas, não recebiam comida, não recebiam atendimento adequado. Ocorria a questão que eu falei, umas faziam sexo com as outras e comiam as fezes uma das outras. E assim, se a gente vê, isso não faz muito tempo. Ou seja, por isso que hoje em dia ainda tem muito um preconceito quando você se fala de psiquiatras, você se fala de hospital psiquiátrico, quando você se fala de psicólogo, porque eles ainda pensam que era dessa forma,
tá certo? E aí lá no Centro Psiquiátrico Dom Pedro II, começou assim a ter algumas denúncias, tá certo? E essas denúncias começaram a se espalhar. E então começou a se fazer várias assembleias, debates e tudo mais para mudar isso, porque era realmente uma situação desumana, tá? E as famílias colocavam lá as pessoas para morrer, tá certo? Porque era um estorvo na minha vida, então vou por lá para morrer essa pessoa. E boa. Eu trabalhei num hospital psiquiátrico onde ainda tinham pessoas de idade daquela época que ainda estavam lá. Mas por quê? Porque assim, essas pessoas foram internadas naquela época, a família desapareceu, então o hospital psiquiátrico não tinha o que fazer com eles, tá certo? Melhor do que deixar eles na rua, então deixar eles seguindo, morando ali, tá? Mas hoje em dia já não acontece mais assim. Eu vou explicar para vocês para frente como acontece. Então, em 2001, tá? Com os avanços e as transformações da reforma psiquiátrica, tá? A gente cria a Lei 10.216, que estabelece a proteção dos direitos da pessoa com transtornos mentais, tá certo? E a gente muda esse modelo de saúde mental que a gente tinha no Brasil mais antigamente, tá certo? Hoje em dia, por exemplo, cada hospital psiquiátrico tem sua forma de trabalhar, tá? Mas a maioria, todos eles, obrigatoriamente, eles têm que ter um programa de tratamento, tá? Esse que eu trabalhava, por exemplo, era assim. Eram 3 meses de tratamento, aproximadamente, alguns ficavam 5, tá? Meses, mas era 3 meses, a maioria deles. Esse paciente passava por um tratamento aí dentro e, posteriormente a isso, eles seguiam fazendo o tratamento nos CAPs, tá certo? Eu não vou falar para vocês como funciona aqui no Paraguai, porque eu não sei, eu não tenho, então, vivência para falar sobre como funcionam os hospitais psiquiátricos aqui. Mas no Brasil é dessa forma, tá certo? Tanto que aí a pessoa continua fazendo o tratamento nos CAPs, tá? E os CAPs tem vários também. Tem CAPs 1, CAPs 2, CAPs AD, tá certo? Tem vários tipos de CAPs. Em cidades pequenas é um CAPs numa só e pronto, acabou, tá? Então, isso aí. Os dados, então, a gente tem como dados da Organização Pan-Americana de Saúde, eles dizem que 30% da população das Américas, tá? Já teve ou vai ter algum transtorno mental. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre alguns desses transtornos, tá? Eu tirei alguns recortes do DSM, tá? Mas, assim, eu só vou falar bem pouquinho o que é, tá? Eu não vou falar os critérios diagnósticos, nada disso, tá? Tanto que dentro desses transtornos tem subdivisões, tá certo? Mas é para vocês terem curiosidade, pegarem o DSM e irem lá e olharem, tá certo? E se enquadrarem dentro de um... Tá. Isso que tá aí em cima é a página do DSM, tá certo? Então, os transtornos depressivos. Gente, lembrando, tá? Que dentro dos transtornos depressivos, nós temos vários tipos de transtorno, tá certo? Como aqui diz, então. E inclui os transtornos disruptivos, da desregulação, do humor, transtorno depressivo maior, incluindo o episódio depressivo maior, transtorno depressivo persistente, que é a distimia, tá? Que eu considero como um dos mais, assim, comprometedores, tá certo? Transtorno disfórico pré-menstrual, transtorno depressivo induzido por ou transtorno depressivo específico e transtorno depressivo não específico. Diferente do DSM-4, então esse capítulo
dos transtornos depressivos foi separado dos transtornos bipolares, que no DSM-4 eles são juntos, tá certo? Porque, assim, o transtorno bipolar, ele tem a fase maníaca. Então, ele não se enquadraria aqui, tá certo? Então, ele difere um pouquinho, tá certo? Por isso que eles separaram. O transtorno depressivo maior, então, representa a condição mais clássica, tá? Aquele que a gente mais vai encontrar no nosso dia a dia. Ele é caracterizado por episódios distintos, depende pelo menos 2 semanas de duração. Aí, se vocês entrarem lá nos critérios diagnósticos, vocês vão ver certinho todos os critérios diagnósticos para cada um desses tipos de transtornos depressivos, tá certo? Embora a maioria dos episódios dure um tempo consideravelmente maior, tá? Envolvendo alterações nítidas no afeto, na cognição e em funções neurovegetativas e remissão interepisódicas. Gente, envolvendo essas alterações nítidas no afeto, na cognição e nas funções neurovegetativas, a gente vai falar um pouquinho mais lá para frente na questão da anamnese psiquiátrica, tá? Só que eu só vou citar hoje. A gente pode fazer uma aula sobre isso, só que isso é muito conteúdo. Tipo, a gente vai ter que fazer umas 2, 3 aulas para falar sobre a anamnese psiquiátrica e como se faz. Só que assim, já lembrando, vocês vão ter que ter um feeling, sabe? Um olhar diferenciado para saber identificar quando o paciente tem uma alteração no afeto dele, entendeu? No humor dele, na cognição dele. Beleza? E aqui a remissão interepisódica, ou seja, ele pode ter remissão dos sintomas entre alguns períodos, tá? O diagnóstico baseado em um único episódio é possível, tá? Embora o transtorno seja recorrente na maioria dos casos. Eu, por exemplo, acho que um diagnóstico baseado em um único episódio não é um diagnóstico, seria um diagnóstico temporário, tá certo? Porque os transtornos mentais, eles mudam muito. Então, como que eu vou fechar um diagnóstico numa coisa temporária? Não, tá? No meu ver, tá certo? Então, esse paciente, quando ele passa por luto, isso pode se agravar muito, tá certo? E ter mais uma vulnerabilidade a desenvolver o transtorno depressivo maior. Beleza? Então, depois vão lá e dê uma olhada nos transtornos depressivos, que vão ser os que vocês mais vão encontrar na clínica. E o transtorno de ansiedade também. São os 2 principais que vocês mais vão encontrar, tá? Transtornos de ansiedade, de novo, lembrando, dentro dos transtornos mentais, a gente tem vários transtornos mentais de ansiedade, tá certo? Transtornos de ansiedade, então, incluem transtornos que compartilham características de medo e ansiedade excessivos e perturbações comportamentais relacionadas. Assim, gente, muita gente acha que porque tem um pouco de ansiedade, eu tenho transtorno de ansiedade. Não, gente, não é assim, tá? É normal nós termos um pouco de ansiedade às vezes, porque assim, é nosso instinto, tá? De luta e fuga, por exemplo. Então é normal. Mas quando isso vira frequentemente, numa intensidade maior, aí a gente começa a ter um olhar melhor para isso, tá certo? Então, o medo é uma resposta emocional, a ameaça iminente, real ou percebida, enquanto a ansiedade é a antecipação de ameaça futura. Por exemplo, agora não vem nenhum exemplo. Tá. Medo de uma prova. Isso, tá certo? Eu fico com... aquilo me vem tão forte antes, sabe? O evento nem ocorreu, mas aquilo tá me paralisando, certo? Então, é uma ansiedade, porque eu tô prevendo algo do futuro, que ainda nem ocorreu, tá?
Então, esses dois estados se sobrepõem, mas também se diferenciam, com medo sendo com mais frequência associado aos períodos de excitabilidade autonômica aumentada, necessária, ou seja, para luta e fuga, né, que eu tinha falado antes, pensamentos de perigo imediato e comportamento de fuga. E a ansiedade sendo mais frequente associada à tensão muscular, tá? A vigilância em preparação para perigo futuro e comportamento de cautela ou esquiva. Por exemplo, como acho que foi a Andressa que falou da questão da prova. Aí você vai ver que não é só na sua cabeça que está passando, o seu corpo está reacionando também. E teu corpo está fazendo tensão muscular, você está tendo alteração no sono, né, já? No seu sono, na sua respiração, você está começando a criar comportamento de esquiva, entendeu? Então aí você tem que ligar um sinal. Jean, posso complementar? Claro, por favor. Então, eu vi uma palestra uma vez de uma psicóloga que ela falava justamente sobre essa questão de transtorno de ansiedade. É tão complicado para um paciente, ou até mesmo nós, né? Eu digo da nossa realidade, porque a gente passa também por essas situações, né? Então, geralmente, quem tem ansiedade, né, que é a TAG, o generalizado, no caso, a gente cria uma realidade, acredita nessa realidade, sofre por essa realidade sem saber de fato, e acredita nesse pensamento como se de fato já estivesse acontecendo, né? Isso que é uma das coisas assim que a gente mais vê que às vezes não consegue controlar muitas vezes, né? Sim. E lembrando que isso é sempre algo futuro, não é algo que está ocorrendo ali no momento, muitas das vezes, né? Então, aí temos também os ataques de pânico, tá? Que se destacam dentro dos transtornos de ansiedade, com um tipo particular de resposta ao medo, tá? Não estão limitados ao transtorno de ansiedade e também pode ser visto em outros transtornos mentais, tá certo? O ataque de pânico seria, por exemplo, eu sofri um acidente de carro. Então, toda vez que eu entro dentro de um carro, ou que eu penso em entrar dentro de um carro, tá? Me vem um ataque de pânico. Beleza? Transtorno de personalidade borderline. Leiam esses. Muitas pessoas vão se encaixar aqui. Tô brincando, tá, gente? É um padrão difuso de estabilidade das relações interpessoais, da autoimagem, dos afetos e de impulsividade. Acentuada que surge no início da vida adulta e está presente em vários contextos. Aqui diz no início da vida adulta, mas seria ali pelos 16, 17 anos, tá certo? Então, as pessoas com transtorno... Tá, gente, só que aqui é um resumo, tá? Por isso que tá as páginas, porque eu quero que vocês deem uma lida lá depois, beleza? Aqui, por exemplo, tá o critério número 2, são vários critérios, tá? As pessoas com transtorno de personalidade borderline apresentam um padrão de relacionamento instável e intenso. Quem aqui tem um relacionamento estável e intenso? Podem idealizar cuidadores ou companheiros potenciais em um primeiro ou segundo encontro, exigir ficar muito tempo juntos e partilhar os detalhes pessoais mais íntimos logo no início. Tipo, o borderline, ele é muito intenso, sabe? Em tudo que ele vai fazer logo no início do relacionamento. Entretanto, pode mudar rapidamente de idealização a desvalorização. Tá? Sentido que a outra pessoa não se importa o suficiente. Não dá o suficiente e não está presente. Tá? Assim, eles querem mais uma relação de troca. Tá? Questão do transtorno borderline. Mas tem vários outros critérios para fechar o diagnóstico, tá, gente? Não é só mais esse. Então, vão lá, deem uma olhada, deem uma pesquisada, que vocês vão gostar. Então, o toque. Eu acho que todo mundo tem um... Tá? O transtorno obsessivo compulsivo. Tô brincando, gente. Você ter algum tique não quer dizer que você tenha transtorno
obsessivo compulsivo, tá? Os tics que é que a gente sempre tem, já o transtorno obsessivo compulsivo, ele é algo bem mais limitante, tá? Então, e transtornos relacionados incluem transtorno obsessivo compulsivo, tá? Aqui tá falando os tipos de transtornos, tá certo? Então, o toque, a característica dele é uma presença de uma obsessão, compulsão, tá certo? Então, as obsessões são pensamentos, impulsos ou imagens recorrentes e persistentes que são vivenciadas como intrusivos ou indesejados, enquanto a compulsão são comportamentos repetitivos ou atos mentais que o indivíduo tem, tá? Então, para ficar mais fácil. A minha obsessão, por exemplo, é que eu sempre vejo que a minha mão está suja, tá? Que é o que mais é comum, assim, um dos toques mais comuns. E a minha compulsão, então, seria, sabe, esfregar para tentar limpar aquilo. E se eu não faço aquilo, é como se fosse... como se eu tivesse que fazer um ritual, tá certo? Toda vez aquilo. E se eu não faço, o meu cérebro não fica em calma, não fica em paz com ele mesmo, tá certo? Mas, na verdade, a pessoa que tem um transtorno obsessivo compulsivo, dificilmente ela vai ficar tranquila. Beleza? Tá. Agora vamos falar um pouquinho de psicopatologia. Alguém tem alguma pergunta até agora? Não. Tá. Tá maravilhoso. Então, gente, a gente vê que hoje em dia muitos psiquiatras realmente eles têm preguiça, tá? De fazer uma psicopatologia descritiva. E assim, como eu tinha falado antes, você não vai fechar um diagnóstico em 1, 2 consultas com o paciente psiquiátrico, tá? Você pode fazer uma hipótese diagnóstica diferente do que medicina clínica, gente. Psiquiatria é muito diferente, tá? Então, você tem que ter uma história desse paciente, você tem que ter, sabe? Delimitar bem as coisas, porque senão você vai ficar perdido, tá? Por exemplo, assim, você é um psiquiatra que tem 50 pacientes, você faz um prontuário preguiçoso, que você escreve 2 linhas. O paciente vai voltar daqui 15 dias, você não vai nem saber o que rolou, tá? Você não vai nem lembrar do que estava acontecendo. Não lembra, não adianta. Faz, então, uma descrição completinha, tá certo? Que isso vai te ajudar bastante. Então, isso aqui é só mais para interesse, assim, né? O termo psicopatologia foi criado em 1817, mas os pais mesmo, né, da patologia são Skirol e Grinzinger, tá certo? Tá. Gente, aqui eu quero explicar para vocês, porque assim, isso são as formas que se fala lá no Brasil, tá? Porque aqui no Paraguai é diferente, tá certo? Os sintomas aqui no Paraguai é a mesma coisa, e os signos aqui no Paraguai são os sinais. Entenderam? Sim. Assim, a terminologia sintomas aqui para eles é igual para nós, lá no Brasil. Mas a terminologia deles, o que é signos, é igual aos sinais. E para nós, os signos são os dois juntos. Beleza? Os sinais e sintomas. Tá. Então, os sinais e sintomas representam os signos da medicina em geral. Tá certo? Os sintomas, então, são aquelas coisas mais subjetivas, né? Na queixa do paciente, por exemplo, dor. Eu tô triste, eu tô escutando uma voz. Então, isso são os sintomas. Coisas que você não consegue mensurar, tá certo? Já os sinais são objetivos. São coisas que você consegue verificar ou até mesmo o paciente consegue verificar com observação direta, tá? Como uma flexibilidade serraica, entendeu? Uma face de tristeza, um humor rebaixado,
Por isso, assim, nós temos que ter esse feeling. Para mim, quando olhar para o paciente, eu vou falar: opa, paciente apresenta humor rebaixado, tá certo? Ou o paciente apresenta comportamento de esquiva, beleza? Aí são os sinais, beleza? Ou um paciente de solilóquio, né? Aquele paciente que fala sozinho, isso são os sinais. E os sinais e sintomas são os signos, entenderam agora? Foi ou não? Foi, entendemos. Tá. Bueno, então, uma experiência psíquica anormal, ela vai ter uma forma e um conteúdo, tá certo? Vocês sempre têm que colocar isso também no prontuário de vocês. Por exemplo, qual que foi a forma e qual que foi o conteúdo do que o paciente te trouxe. Por exemplo, assim, a forma se refere à estrutura, tá certo? Por exemplo, uma alucinação, e o conteúdo dessa alucinação é que tem uma voz dizendo que você mate alguém, tá? Então, a forma e o conteúdo, beleza? Isso é muito importante. Então, anamnese psiquiátrica, tá? Eu vou dar só uma resumida aqui, gente. Eu não vou entrar bem descrevendo todos os itens, porque dentro desses itens que a gente vai ver no próximo slide tem muita coisa. A gente pode fazer isso em outras aulas, tá? Mas hoje não dá tempo, tá? Que é muita coisa mesmo. E é bom vocês saberem tudo isso. E na próxima aula, daí eu vou querer que vocês anotem essas coisas, porque vocês vão ter que perceber isso no paciente. Vocês têm que começar a desenvolver essas questões, tá? Então, a anamnese psiquiátrica, ela tem 3 objetivos básicos, tá? A formulação de um diagnóstico, a formação de um prognóstico e uma planificação terapêutica, né? O que você vai fazer? Precisa fazer alguma coisa com esse paciente. Gente, a partir da entrevista, então que a gente começa a estabelecer uma relação terapeuta e paciente. E médico, né? E, gente, assim, a gente tem que saber o que é uma pergunta aberta, o que é uma pergunta fechada, tá certo? Para ter nessa nossa entrevista. Porque a gente precisa investigar alguns critérios da vida desse paciente também, que a gente vai ver em seguida. E aqui são todos os elementos, tá certo? E, gente, por exemplo, assim, ali na aparência, tá certo? Dentro da aparência, pelo menos, tem milhões de coisas que vocês têm que identificar, tá? Então, primeiro, antes da gente começar a falar um pouquinho sobre cada um deles, tá? Eu só vou resumir, não vou descrever todos eles, senão a gente vai ficar aqui um tempão. Lembrando, vocês sempre têm que pensar na opção sexual dessa pessoa, tá? No sexo dela, cultura, religião, educação e geografia, tá? Porque assim, se eu for, por exemplo, fazer uma entrevista com um paciente, por exemplo, que ele vive numa tribo onde para eles é comum andar nu, tá certo? Então, por exemplo, na aparência dele, a aparência dele não vai ser uma aparência errônea, tá certo? Vai ser uma aparência adequada. Por quê? Porque ali eles se vestem assim. Então, você sempre tem que se colocar no lugar onde você está, beleza? Ou, por exemplo, às vezes, dependendo da religião, a gente sabe que muda alguns comportamentos, então você tem que sempre ter isso em mente, tá? Aquela coisa, né, Jane? Olhar o paciente de uma forma holística, né? De uma forma geral. Até porque cada um tem uma história, cada um tem uma cultura diferente, né? Tudo isso. Isso mesmo. E a gente também, que nem a questão das orientações sexuais, tá certo? Porque, por exemplo, assim, no DSM-4, por exemplo, a gente tem o homossexualismo, tá? Que hoje em dia não é mais o certo falar, gente, tá? E o homossexualismo no DSM-4 era considerado um transtorno mental, tá? No DSM-5, por exemplo, existe o transtorno de
tismo, acho que é, alguma coisa assim. Que fala sobre as pessoas trans, entendeu? Tem muita coisa na psiquiatria ainda que tem que se atualizar, tá certo? Só que, de acordo com alguns congressos, algumas coisas, diz que no próximo DSM que vai ser lançado já vai vir alterado também muita coisa. Então, a medicina está sempre alterando, a psiquiatria principalmente, gente, porque os padrões da sociedade estão alterando. Então, a gente tem que sempre lembrar e colocar isso em pauta quando a gente está fazendo uma entrevista, tá certo? Então, primeira coisa, você vai ter que ver qual é a queixa desse paciente, qual que é o principal problema dele, tá? Aí você vai ver o histórico dessa enfermidade atual, o histórico da patologia, tá? Como essa patologia vem desenvolvendo, história fisiológica, tá? Porque lembrando assim, às vezes eu posso ter um problema psiquiátrico devido a algo fisiológico, tá certo? História pessoal, como eu já tinha falado, que a gente é fruto do meio onde a gente está inserido, tá certo? Então, às vezes, é bom você perguntar desde lá de quando ele foi concebido. Ah, tua mãe desejava ter filhos? Quando tua mãe foi ter você, foi uma gravidez planejada? Foi um parto normal? Foi uma cesárea? Foi por fórceps? Tua mãe tentou algum método anticonceptivo? Tudo isso é muito importante, entendeu? Então, a história pessoal, aí a gente vai ter o exame psíquico, tá certo? E exames complementares, né? Como se pode ser alguma coisa fisiológica, então às vezes eu tenho que trazer alguns outros exames juntos, tá certo? E o resumo psicopatológico. Gente, aqui dentro desse resumo psicopatológico, cada um desses itens tem várias coisas dentro, tá? Eu só vou meio resumir. Aparência. Por exemplo, a paciente apresentou uma aparência adequada, ou o paciente apresentou uma aparência com falta de higiene, porque a gente sabe que alguns transtornos têm rebaixamento na higiene, tá? Atitude, a gente pode... São vários tipos de atitudes, tá, gente? Só estou dando um exemplo. O paciente apresentou uma atitude cooperante frente ao médico, ou o paciente apresentou atitude de... Sabe? Assim. A consciência. Como está a consciência desse teu paciente? A atenção dele. Ele está focado no que está acontecendo ou ele está, sabe, viajando? A percepção dele. A memória, tá certo? Tanto que tem o mini exame de saúde mental, que a gente vê que algumas questões dessas, que seria bacana também um dia a gente, para quem não sabe, a gente está passando também para que aprenda, porque é o exame, tipo, é o teste básico que um psiquiatra tem que saber, sim ou sim, tá certo? Discurso e linguagem. Esse paciente é um paciente que tem problemas na linguagem, não fala, não escuta, entendeu? É muito importante isso também. O pensamento, como que está esse pensamento do paciente? Ele está tendo... O que tem no pensamento dele, tá certo? A inteligência dele, a imaginação, o que passa pela cabeça dele, a conação. Eu coloquei conação em português porque eu procurei em espanhol, não achei como se escreve. Conação seria o quê? Aquela questão do paciente ele fazer a ação, sabe? Agir por ele mesmo. Psicomotricidade, você vai perguntar, primeiro você vai analisar, né? Ele tem alguma dificuldade na psicomotricidade? Ou, por exemplo, você vai perguntar, você já teve alguma dificuldade? Quando você era criança, teve alguma dificuldade de manipular objetos? Tá? Humor e afetividade. O paciente apresentou humor maníaco, ou o paciente apresentou humor depressivo, entendeu? São coisas que você tem que estar sempre colocando. Orientação, esse paciente está orientado, está desorientado. Autoconsciência, como ele se vê no mundo, tá certo?
a prospecção, que é tipo assim, o paciente fazer planos para a vida dele, o pragmatismo, que seria ele executar esses planos, ele tem capacidade para isso, e a consciência da morbilidade, que é uma das mais importantes, tá certo? Esse paciente, ele é consciente que ele é um doente ou não, tá? Primeira coisa, para a gente ter um tratamento psiquiátrico, uma das coisas mais importantes é que o paciente seja consciente do problema que ele tem. Tem patologias óbvio, por exemplo, como a esquizofrenia, que às vezes o paciente não se dá conta que está doente, ele não acredita que se dá conta que está doente, tá? Mas aí são de cada psicopatologia de uma para uma, beleza? Só que assim, gente, isso a gente vai ter que abordar mais a fundo, separadamente, uma coisinha por coisinha, tá? Se vocês quiserem, a gente está aí à disposição. Aqui o referencial teórico que eu usei para essa aula, tá? Depois, se vocês quiserem dar uma olhada, buscar esses referenciais teóricos, eu acho que seria bem bacana para vocês lerem, que vocês vão aprender muita coisa, tá certo? Gente, então, peraí. Deixa eu sair aqui.